será que ultimamente tem utilizado o nome da Ucrânia para se referir a alguns ideais um tanto quanto questionáveis? E antes de começar a videoaula de hoje, eu quero agradecer ao meu amigo Danilo, que colaborou bastante aí para que eu pudesse compor a videoaula de hoje, né? O cara serviu de uma entrevista para tirar aí algumas dúvidas e acrescentou alguns elementos bastante interessantes que eu fui pesquisar ainda mais para poder trabalhar com vocês hoje. Bom, então vamos lá. Você deve ter percebido que ultimamente aí tem alguns grupos extremistas que têm utilizado aí o nome da Ucrânia, né, para poder justificar uma determinada ideologia, né? Mas a videoaula de hoje não é sobre esses grupos, mas perceber como uma história de um povo pode ser utilizado de uma forma um tanto quanto distorcida para poder gerar essa justificativa, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos ver o que é a Ucrânia. A Ucrânia foi um país que se formou a partir de um conjunto de povos ainda de origem neolítica, né? E que vai sofrer ali algumas influências de povos em torno, mas que apesar dessas influências vai conseguir manter uma tradição e uma identidade cultural muito forte, estabelecendo resistência a domínios que vai acabar sofrendo no transcorrer da sua história. Bom, por que essa terra vai acabar sofrendo ataques e dominações diversas? Acho que um ponto de partida interessante é a gente pegar, né, a atual bandeira da Ucrânia. A atual bandeira da Ucrânia é essa com duas faixas bastante simples, né? Uma faixa azul em cima, uma faixa amarela embaixo. Mas o que importa desse símbolo é o significado dela, né? É o campo de trigo sob o céu azul, né? Então você imagina que para pegar esse referencial do campo de trigo sob o céu azul, né, a ideia de construção disso é de uma terra num clima agradável e um solo fértil. E é justamente isso que acaba sendo a Ucrânia, né? Um território bastante fértil e que serviu ali por muito tempo como celeiro da Europa. E às vezes como celeiro da Ásia, afinal de contas, a Ucrânia está numa área ali de fronteira. Apesar de estar na Europa, ela está no extremo leste da Europa, chegando ali, né, próximo do território asiático, né? Tanto que um dos povos que chegou a dominar ali o território ucraniano foi a Rússia, né? Sua vizinha do norte ali, que tem parte do seu território dentro da Europa, parte do seu território, né, dentro da Ásia. Bom, vamos lá. A Ucrânia ela tem uma origem ali ainda neolítica, né, de povos ali que vão se acomodar dentro daquele território e possivelmente esses povos que vão começar a fazer as primeiras acomodações naquele território lá por volta de 4000 a.C., né, devem ter vindo ali da região da Escandinávia. A gente consegue reconhecer isso aí por traços genéticos que aproximam uns dos outros, né, e inclusive traços físicos que assemelham esses dois grupos. O primeiro nome pelo qual ficou conhecido a Ucrânia foi a Rússia de Kiev, né? Não a Ucrânia, mas esse território, né, onde se desenvolveu a Ucrânia, onde se acomodou esse povo. Rússia de Kiev, né, o nome russo, né, acaba sendo uma referência externa, né? Tanto que quando se formou o Império Russo, né, o pessoal aí do norte, né, através do Ivan o Terrível, né, o Ivan o Terrível se declarava czar de todas as Rússias, porque esse nome Rússia era utilizado para um conjunto de outros povos. Possivelmente esse nome russo
vem da aparência daquela população, né? A palavra russo tem a mesma raiz da palavra rosso, rojo, ruge, vermelho. É uma população ali de tez mais clara, que obviamente se avermelha diante do sol, e cabelo de um loiro avermelhado ali, né? Então esse nome, né, vem de uma referência externa que declara aquele grupo de russos, né? Então ali se desenvolveu lá o grupo dos russos de Kiev, né? Bom, vamos lá. Ainda na Alta Idade Média, ou seja, a primeira fase da Idade Média, ali por volta dos séculos, né, 4 até mais ou menos o século 8, 9, 10, né, a Ucrânia ela começa já a ganhar características de identidade pessoal, né, e entre esses elementos de identidade vai aparecer o cristianismo, mas o cristianismo ortodoxo, né? Então, quem aproxima a Rússia de Kiev do cristianismo ortodoxo foi o rei Vladimir o Grande. A ideia do cristianismo ortodoxo, que vai servir como padrão de identidade, vai ser principalmente pela relação com os outros povos em torno dele, que muitos deles não eram cristãos ortodoxos, e isso acaba virando um elemento de resistência, tá? Para exemplificar isso aí, a gente começa a perceber já logo um dos primeiros domínios que vai existir sobre o território da Ucrânia, que vai acontecer ali entre os séculos XIV e século XVI, ou seja, ali no finalzinho da Idade Média, comecinho da Idade Moderna, né? Vai aparecer ali um grupo de polacos e lituanos que vão exercer um domínio sobre todo aquele território, e os polacos eles seguiam o rito do cristianismo romano, né? O cristianismo ocidental, e justamente por isso, como os reis polacos eram cristãos do rito romano, eles vão tentar introduzir ali dentro da Ucrânia o rito romano. É nesse momento de domínio polaco que o cristianismo ortodoxo ali se torna sua bandeira de resistência como identidade de povo ucraniano. Então, apesar de se multiplicar a quantidade de igrejas de rito romano, de se incentivar que se seguisse o rito romano, a população ucraniana assume nessa sua identidade, né, o rito ortodoxo como sua característica própria. Coisa parecida que você vai encontrar lá, por exemplo, numa relação mais próxima, né? No caso da Irlanda, junto da Grã-Bretanha, que se admite católica, né, fazendo uma oposição ao anglicanismo inglês, né? Então, essas questões de identidade conectada à religião tem muito menos a ver com a religião em si e muito mais a ver com as questões da identidade nacional, de ser uma referência de quem somos nós e quem são os eles, né? Inclusive nesse momento aí de introdução do rito romano é que vai destacar o uso do trêsolo, né? Aquele tridente que você já deve ter visto aí nas referências que se tem à Ucrânia, que é um símbolo que na verdade a origem dele é turca, né? Mas que os ucranianos vão absorver esse símbolo em diversas frentes, né? E vai ser tanto um símbolo de armas, né? Então você pode perceber que o trêsolo, né, ele é um tridente, né? E, aliás, em algumas formatações dele, o tridente, o dente do meio, ele tem um formato de espada, então ele tem essa referência do símbolo das armas, mas, né, ele também é utilizado como uma referência à Santíssima Trindade, né, de novo um símbolo cristão, né, em oposição aos turcos, e com um símbolo que não é tradicional dentro do cristianismo romano. Então a absorção de símbolos como o trêsolo vai reforçar essa identidade pessoal, destacando os ucranianos dessas influências externas
inicialmente aí, né, da influência polaca sobre eles. Bem, então, no século XVII, perdão, uma resistência cosaca ali vinda do norte vai se implantar dentro da Ucrânia e vai auxiliar os ucranianos no combate aos poloneses, né, tentando expulsar essa interferência que vinha da Polônia sobre a Ucrânia, o que vai fazer com que os ucranianos, né, em partes por uma relação dada pela etnia, né, afinal de contas a etnia ucraniana está muito mais próxima da etnia russa do que da etnia polaca, por trazer de um ramo eslavo vindo do norte, né, e outra pelos russos, pelos cossacos também serem ortodoxos, né? Então, nessa proximidade com os cossacos, vai fazer com que os ucranianos estabeleçam relações muito mais próximas com o Império Russo. O Império Russo, que tinha interesse sobre a Ucrânia, vai acabar sendo um elemento de resistência à proximidade dos poloneses que acabavam interferindo ali dentro. Já estamos falando de Império Russo, né, porque estamos falando do século XVII, ainda no século XVI o Ivan o Terrível já tinha composto lá o Império Russo, agregando todas as Rússias, né? Ainda estava a Rússia de Kiev, né, os ucranianos um pouco mais afastados, então os russos estavam buscando agregar esse território. Bom, a Ucrânia ele não é simplesmente um território fértil, como traduz a bandeira do amarelo e azul, né? Aliás, existe uma outra bandeira que foi utilizada bastante pela Ucrânia, inclusive, né? Meu amigo Danilo falou que tem inclusive um monte de música tradicional que se refere à segunda bandeira, que é a bandeira vermelha e preta, né? As cores vermelho e preto são muito mais marcantes dentro da tradição ucraniana do que o azul e amarelo, mas que essa bandeira vermelha e preta acaba tendo uma simbologia muito semelhante à bandeira azul e amarelo, né? O vermelho e o preto significa o vermelho, o sangue derramado pelos heróis, né? O sangue da luta, da resistência dos ucranianos, né? Que fertiliza a terra negra, né? O solo escuro, bastante fértil, né? Então, vê, essa referência de fertilidade, né, não vai ser apenas uma fertilidade agrícola. Ali no começo da Idade Moderna, né, começa a se descobrir que esse solo ucraniano, além da fertilidade para a agricultura, trazia consigo outras riquezas, como por exemplo o de minério de ferro, também bastante comum dentro dessa terra, e que posteriormente, né, vai encontrar um outro uso para um outro minério, né, para um outro recurso natural, né, do solo ucraniano, que é o petróleo. Então, vê, a terra da Ucrânia acabou trazendo ali para os ucranianos tanto uma fertilidade e um desenvolvimento e uma riqueza muito grande, quanto atiçou uma cobiça gigantesca de uma série de povos que estavam ali em torno. Então, além de ser um ponto de interesse do Império Russo ao norte, ao sul você ainda tinha um Império Austro-Húngaro que passou a se interessar pela Ucrânia e buscou esticar os seus tentáculos ali para tentar agregar a Ucrânia à sua coroa, né? Bom, entre os austríacos e entre os russos, a proximidade com os russos parecia aos ucranianos muito mais significativo para tentar manter essa sua identidade. Lendo engano, porque essa proximidade com a Rússia através dos cossacos acabou gerando um processo de russificação dentro da Ucrânia, né? A partir desse domínio do Império Russo sobre esse território, vai se proibir o uso da língua ucraniana dentro desse território,
No entanto, a língua acaba se tornando uma outra bandeira de resistência dos ucranianos. Então, vê como esses elementos identitários, né, a religião, a língua, vai acabar sendo para os ucranianos aqueles escudos que defendiam eles das forças externas. Então, a língua falada no ambiente doméstico, rezando as orações familiares, vai estabelecer essa tradição de um grupo dado pelo sangue, pelas tradições familiares, pela identidade como povo, o que fortalece esses laços contrário ao povo externo, estabelecendo essa imagem de quem somos o nós e quem são os outros, né? Não num sistema de resistência, de que não, ninguém é bem-vindo. Não, você é bem-vindo, mas não bem-vindo a ponto de ser o dominante, né? Você é bem-vindo para sentar à mesa conosco, não para dizer o que nós devemos comer, né? Então, a interferência externa é recusada, mas não as alianças. Joia? Bom, passa-se o tempo, a gente chega ali ao período das grandes guerras mundiais, e durante a Primeira Guerra Mundial, tanto o Império Austro-Húngaro quanto o Império Russo ruem, tanto pela questão da própria guerra, né, que o Império Austro-Húngaro estava do lado que perdeu a guerra e que foi esfacelado pela Tríplice Aliança, pela Tríplice Entente, né, ao final da guerra, quanto o Império Russo se desmontou de dentro para fora através da Revolução Russa, né? Bom, a proximidade entre os ucranianos e os russos vai fazer com que os ucranianos se aliem à União Soviética, mas ainda tentando manter essa resistência, ainda tentando manter a sua identidade, tanto que quando a Ucrânia se torna um país socialista, ela ainda mantém uma semi-independência da União Soviética como um bloco só, tendo a sua própria identidade como Ucrânia. No entanto, né, essa ação dos bolcheviques na União Soviética vai ser um tanto quanto danosa para a Ucrânia, né? A Ucrânia acaba sendo incorporada à União Soviética ainda em 1922 e dada essa fertilidade da terra da Ucrânia, o partido bolchevique que guiava a União Soviética vai acabar utilizando a Ucrânia para garantir o desenvolvimento da União Soviética. Dentro do ambiente da Guerra Fria existia um interesse de que a União Soviética se desenvolvesse industrialmente e para isso precisava de recursos que mantivesse ali essa população trabalhadora. De onde viriam os recursos? Do território mais fértil da União Soviética, a Ucrânia. Essa Ucrânia que tinha sua fertilidade fundamentada não apenas nas bandeiras que ela utilizou durante a sua história, mas também na tradição campesina ucraniana. A base do trabalho dentro da Ucrânia era o trabalho camponês, era o trabalho na terra. E a União Soviética vai transformar essas áreas de produção agrícola da Ucrânia em grandes fazendas coletivas que acabava direcionando o que era produzido, o quanto era produzido e para quem era produzido. Uma extrema exploração sobre a produção ucraniana foi feita para poder utilizar aquela produção para alimentar uma população industrial que estava sendo incentivada pelo governo soviético, né? Que vai, inclusive, de certa forma, gerar um processo de industrialização dentro da Ucrânia, mas que tinha outros polos e que vai acabar exaurindo muito a produção agrícola da Ucrânia. Essa exploração agrícola gigantesca da Ucrânia vai gerar o chamado Holodomor. Desculpa se eu estou pronunciando errado, né? O Holodomor também é conhecido como o genocídio ucraniano, né? E esse genocídio ucraniano não vai ser como você vai encontrar lá no Holocausto judeu na Alemanha nazista, né? Vai ser um genocídio causado pela fome.
Apesar de ser um território extremamente rico dentro da produção agrária, produzir alimentos para poder alimentar todo aquele território soviético, sobrava muito pouco para os próprios ucranianos. Então esse genocídio causado pela fome vai colocar os ucranianos em uma postura contrária ao regime soviético, o que vai ser um outro problema para eles, porque quando chega a Segunda Guerra Mundial, partes de população ucraniana vão olhar para aquela exploração que o regime soviético estabelecia sobre eles e vão começar a olhar para a Alemanha que se aproximava como uma libertadora. Então, determinados grupos ali dentro da Ucrânia vão começar a apoiar os ideais fascistas que vinham ali da Europa, até o momento que a Alemanha ocupa a Ucrânia. E na hora que a Alemanha ocupa a Ucrânia, os ucranianos vão se dar conta que essa imagem de libertador não era bem assim. E se reestabelece a resistência da identidade ucraniana e que novamente a aproxima da Rússia através de uma política socialista. Então a Ucrânia acabou se tornando uma frente de resistência, uma frente de combate aos nazistas que vinham ali do centro da Europa. Então, apesar de uma primeira aproximação que vai se construir ali, a Ucrânia consegue perceber os males que tinha, nesse fascismo, repele ele, mas também não quer manter a sua unidade junto com a União Soviética ao norte. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, essa força de identidade ucraniana garante para a Ucrânia uma cadeira nas Nações Unidas. Então, apesar de a União Soviética ter o seu lugar dentro das Nações Unidas, a Ucrânia também tinha o seu. Então, a luta por identidade e referência como povo da Ucrânia começa a ganhar ali os seus frutos, o seu resultado positivo. A Ucrânia permaneceu ligada à União Soviética até o esfacelamento dela no comecinho da década de 90. Então, entre 1990 e 1991, vem o esfacelamento da União Soviética, o fim do regime socialista lá, e a Ucrânia vai sofrer bastante com isso. Porque quando acaba a União Soviética, a Ucrânia vai se enfiar numa crise econômica, porque ela vai perder ali o referencial do consumidor da sua produção agrícola e vai ser uma crise duradoura que vai atravessar toda a década de 1990, o que levou inclusive a uma série de problemas políticos dentro da Ucrânia, de golpes e eleições fraudadas, que vão acabar afetando negativamente a política ucraniana, e que só essas lutas identitárias, essa busca de construção de um povo único, forte, com uma referência cultural bastante forte, vai garantir com que a Ucrânia consiga se recuperar e se estabelecer ali como uma economia estável e de uma política forte. Então, toda a construção da história da Ucrânia busca na ideia de identidade, de referência, de quem somos nós, de qual é a nossa identidade. E essa ideia de uma luta identitária, por vezes, assumiu cores ali de uma luta nacionalista. E é justamente nessa imagem que determinados grupos pegam os símbolos ucranianos e acabam ofendendo eles ali, relacionando a Ucrânia com ideais ultranacionalistas e que aproximam inclusive desses ritos neofascistas, o que torna tudo extremamente problemático. E aí, curtiu a videoaula de hoje? Se você curtiu, você vai lá embaixo dar um curtir. Se você não curtiu, você vai lá embaixo dar um discutir. Essa é a Prancheta do Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando. Valeu, Danilo!